Os dias passavam lentamente. As crianças tomavam sol, as gestantes caminhavam tranquilas. Jeremy e Jorne passavam as tardes jogando bilhar ou praticando natação na piscina da mansão, onde as crianças eram iniciadas no esporte desde muito jovens. Segundo conta a história, gregos e romanos incluíam a natação como parte da educação dos jovens. E olhe que essas foram as maiores civilizações. Jorne disse enquanto instruía as crianças. E caíram. Não faço isso pensando no Terceiro Reich e em sua geração de deuses. Seria doentio. Mas preciso matar o tempo e não custa nada ensinar às crianças um esporte. O discípulo de Florence Nightingale caminhou para longe. Não se sentia à vontade perto do alemão. Ele parecia estar sempre representando, armando. Gostava de Katja, mas não confiava em Jorne. Já fazia mais de 30 dias que Jeremy havia chegado ao campo. Estava pensando nos companheiros aliados que ele não estava socorrendo. Pensou na batalha na praia de Omaha e sentiu-se quase um desertor. Uma angústia assolou o coração do soldado e ele fez uma oração. Pediu a Jesus trabalho, muito trabalho para esquecer-se de sua omissão para com os companheiros. Jeremy. Sarah aproximou-se dele. Não se julgue covarde por estar longe do fronte. Você não escolheu estar aqui, foi escolhido. E não por Jorne. Foi escolhido por Jesus para cuidar dessas crianças. A vida necessita de assistência, assim como a morte. A experiência de nascer é tão ou mais terrível que a de morrer. Por mais que essas pessoas sejam privilegiadas em tempo de guerra, precisam de você muito mais que aqueles soldados na Normandia. E esteja em paz, pois muito em breve o trabalho não lhe faltará. O dia 26 de junho de 1943 nascia iluminado e quente. Jeremy ouviu o som do despertador precisamente às 7 horas e levantou-se animado. Suaves batidas na porta que ele correu a atender. Leu no distintivo da moça o número 017 e disse, afetuoso: Bom dia, Frau 017. Posso ajudá-la? Frau 019 está em trabalho de parto. Sério? Disse assustado. Sim, a bolsa de líquido aminoótico se rompeu. Já tem uma boa dilatação e contrações pouco espaçadas, de 6 em 6 minutos, mais ou menos. Já está devidamente preparada. Precisamos do senhor na sala de parto. Estarei lá em alguns minutos. Frau 019 teve uma menina bela e forte, pesando 3,9 kg e medindo 58 centímetros. O parto foi simples e tranquilo. O enfermeiro apenas amparou o bebê quando saiu. Logo que Jeremy clampeou e cortou o cordão umbilical, deitou a pequena sobre o peito da mãe, que sorriu feliz. Katja, que assistia ao parto, tomou nos braços a menina e, forçando as pálpebras ainda coladas, conferiu a tonalidade dos olhos dela. Em seguida, elogiou mãe e filha. Algum tempo depois, as duas repousavam no quarto, tranquilas. O bebê era calmo e, sem dificuldade, pegou o peito. Nem parecia um recém-nascido.
Isso fez Jeremy se perguntar se aqueles bebês não seriam realmente especiais. Naquele dia, mais 3 bebês chegaram ao campo sem nenhuma complicação, nenhum transtorno. Os partos e os pós-partos fluíam de maneira impressionantemente tranquila. Após visitar a última mãe, Jeremy saiu para uma volta nos jardins. Sentado sob uma árvore frondosa, assistia às crianças brincando no parquinho, feito para elas sobre a areia. O ruído delas era música para seus ouvidos. Como eram belas! Um garoto subiu no tobogã e escorregou para o solo, gargalhando. Durante a descida, os cabelos cor de ouro se agitavam como plumas. Outro o imitou e imediatamente uma fila se formou diante da escada que dava acesso ao brinquedo. Jeremy parecia alheio a tudo enquanto fitava a brincadeira das crianças. De repente, a queda delas na areia tinha som de água e a areia do playground parecia um rio avermelhado e veloz. O tobogã se transformara em uma pedra declinada de mais ou menos 1 metro de extensão, que untada com sebo, tornava-se escorregadia e fazia a festa da garotada. Ei, onde estão os filhos de Hitler? Entre aspas. Era uma turma de mais ou menos 12 criancinhas negras que escorregava pela pedra e caía no rio, fazendo o mesmo barulho ensurdecedor de gritos agudos, plenos de felicidade. Uma coisa todas as crianças têm em comum. São felizes na mesma intensidade em um belo playground ou em uma pedra à margem do rio. Jeremy se levantou e correu para a margem do São Francisco. Negrinhos desgraçados, já disse para não passarem sebo nesta pedra, seu bando de macacos ordinários. Mostrando uma bela intimidade com as águas barrentas, eles alcançaram a outra margem, gargalhando da travessura. O maior deles, de mais ou menos 8 anos, gritou em tom conciliador. Não se aperreie, nhô Terezo, nós vai lavar com sabão a pedra maldita. Malditos são vocês, moleques preguiçosos. Deveriam estar no trabalho e vão voltar para lá pelados, pois vou levar suas roupas. Durante o resto do dia, os garotos pisaram cacau completamente nus sob o sol da Bahia. Terezo de Jesus nunca fizera jus ao nome. Dono de um coração frio, ainda arraigado à superioridade ilusória dos homens brancos no Brasil colonial, era feitor de escravos tão aplicado, cruel, obediente e fiel ao patrão, que no início da década de 1790 foi entregue a ele uma área de aproximadamente 200 alqueires, onde poderia ter suas próprias roças de cacau, fruto que começava a ser cultivado no Brasil. Em troca, porém, ele deveria cuidar da reprodução dos escravos. Era um trabalho sujo que quase ninguém exercia a contento. Mas Terezo era diferente. Sob sua tutela, as negras escolhidas tinham um filho a cada ano, e ele só aproveitava os que estariam aptos para o trabalho em pouco tempo. O local onde elas ficavam era triste de olhar. Tratava-se do porão da própria casa onde morava. As negras escolhidas, jovens, fortes e belas, eram levadas para lá e mantidas encarceradas até darem à luz. Nesse dia, quem paria era levada para a fazenda maior e outra era escolhida para ocupar seu lugar.
Dentro de 30 dias, ele voltava a buscar a escrava, e o processo se repetia. Os reprodutores, como eram chamados os negros jovens e robustos, escolhidos para esse trabalho, se não tivessem engravidado pelo menos 12 das 20 mulheres que eram de sua responsabilidade dentro de determinado período, eram substituídos e escarnecidos por toda a senzala como maricas. Muitas vezes também se ordenava aos outros que praticassem todo tipo de abuso contra eles, para puni-los. A ocasião dos partos era terrível. As pobres mães se viravam como podiam com a ajuda das outras confinadas no porão. E Terezo só aparecia para avaliar o recém-nascido. Estava ele ainda olhando para a pedra íngreme, cheia de sebo, quando o ruído de passos o fez esquecer os moleques. O que quer, Candinho? O negro, que deveria ter quase 2 metros de altura e braços como marretas, parecia tremer de medo ao se dirigir ao feitor. Nhô Terezo, eu queria te pedir para me livrar da tarefa de embrenhar a menina Lira. Ela é namorada do meu irmão por mãe e minha irmã por pai. E então, além de irmã, é cunhada, senhor. Ele soltou uma gargalhada histriônica. Desde quando vocês, marmotas pretas, têm esses sentimentos? Vocês são como os bichos, entendeu? Os cachorros não emprenham as irmãs? Os bois e cavalos também não? Por acaso se acha melhor que eles? Olhe bem para o preço de um cavalo de raça, boi ou mesmo cão de raça, e o preço de um negro lá na bacia do São Francisco. Não tem comparação. De hoje em diante, você e Lira vão ficar presos sozinhos no paiol, e só saem de lá na hora em que ela estiver embuchada. Está me ouvindo? E se isso demorar, vão os 3 para o tronco, você, ela e seu irmão. Mas antes disso, coloco ela na roda de negros. Vá! Vá daqui! O chapéu surrado, apertado de encontro ao peito, era torcido e retorcido. Candinho, amedrontado, se afastou. Naquele mesmo dia, ele e Lira foram encarcerados no paiol. O rapaz chorava, sentido. Me perdoa, Lira, eu pedi para ele. Eu ouvi, Candinho, não é sua culpa, não tem nada para perdoar, não. Como é que vai ser, minha irmã? A gente não vai conseguir. Mas a gente não tem escolha. Os dois choravam desconsolados. Vencidos pelo cansaço de tanto trabalho e lágrimas, dormiram como irmãos que eram. Pela manhã chegou o desjejum. Pelo menos a comida podia-se ver, era bem feita e nutritiva. E essa alimentação seguia pela gravidez. Uma velha senhora chegou acompanhada por Terezo, adentrou o paiol e mandou Candinho sair. Depois de alguns instantes, ela saiu e disse para o feitor ao lado do escravo: Nada aconteceu, a negrinha continua donzela. O rosto de Terezo era o ódio traduzido em expressão. Mandou a parteira sair e Candinho entrar. Desobedeceu a uma ordem minha, não é? Pois agora sua irmãzinha vai pagar pelo seu erro. Terezo, como um animal irracional que acusara o outro de ser, abusou Lira na frente do irmão, que em silêncio gritava por dentro seu desespero, sua dor e seu ódio. Ao fim do hediondo ato,
Lira, soluçando com o rosto banhado de lágrimas, foi jogada sobre um monte de milho. Sentindo-se o rei do lugar, Terezo ainda cuspiu no rosto de Candinho e saiu, trancando a porta novamente. Logo que ele se foi, o irmão correu e abraçou a irmã. Fica tranquila, Lira. Não obedeço nem que ele me mate de pancada. Ele não vai fazer isso. Não vai saber que a ordem foi descumprida, porque ele próprio já fez o serviço. Tô embuchada. Como sabe disso? Um homem todo vestido de luz me disse. Acho que era Nosso Senhor. Os meses seguintes se encarregaram de provar o que Lira dissera. Esperava um bebê, filho de Terezo. A criança nasceria uma noite chuvosa de novembro, junto com mais um casal de gêmeos nascidos de Senira. Uma negra que já tivera 2 partos gêmeos e por isso tinha certas regalias no porão. Logo que as 3 crianças nasceram, Nhô Terezo foi chamado para ver. Entrou no porão acompanhando Usa, a mesma mulher que examinara Lira na ocasião do abuso, e Eua. Eram gêmeas também. Os nomes foram dados a elas em homenagem aos Estados Unidos da América, pois as negras haviam servido a um senhor norte-americano por 30 anos e foram compradas a peso de ouro pelo patrão, só por esse motivo. Diziam que eram escravas dos Estados Unidos, como se isso fizesse alguma diferença. Diferença existia entre as duas quanto ao trabalho. Usa cuidava dos partos e Eua dos recém-nascidos. As duas, porém, eram igualmente implacáveis quando um deficiente nascia ali. A parteira tomou os gêmeos e com uma carranca mostrou-os ao feitor. A ambas crianças faltavam as mãos. Para que servem escravos sem mãos? Como esses infelizes vão trabalhar? Ignorando as súplicas da mãe, ele tomou os 2 bebês e acompanhou Usa e Eua até o outro leito, onde Lira descansava ao lado de uma menina. Olha, patrão, como é branca a menina. Ora essa, Usa, filhote de urubu, é branco. Tomou o bebê nos braços e mirou o rosto da filha sem emoção. Tem cara de retardada e boca estragada. Que monstrenga trouxe ao mundo, Lira? Pelo amor de Nosso Senhor, deixa a menina comigo. Isto não vale nada. Agora, portando os 3 recém-nascidos, ele saiu caminhando a passos largos. Em total desespero, Lira pediu a uma jovem grávida que fosse ao encontro de Candinho e pedisse a este que tentasse ajudar as criancinhas. A jovem correu, apesar da dificuldade de seu estado, e contou ao rapaz o ocorrido. Candinho correu em direção ao São Francisco, mas chegou tarde demais. A pedra inclinada estava manchada de sangue. Os gêmeos não estavam mais à vista e a sobrinha estava sendo jogada ao rio depois de ser igualmente morta. O que foi, Candinho? Veio beber aos filhos? Então, nós 2 tem que brindar, porque nós 2 somos pai. Vai beber a própria filha que matou, maldito? Do que está falando, negro à toa? Eu quis vingar de você, como eu quis, mas nem carece, o destino já fez. Matou a própria filha. Juro por qualquer coisa que nunca encostei um só dedo na Lira,
Nem eu, nem ninguém, só você. Essa menina quase branca é cria da tua violência naquele dia. Acabou de amassar a cabeça da tua própria carne nessa sua pedra dos infernos. Assassino de criança, assassino de fia. Mentira, eu não acredito em você. Isso não faz ela largar de ser tua filha. Eu sei que é verdade e para mim basta. Se eu quisesse te matar agora, era tão fácil. Mas não quero mais que morra. Tem que viver muito com esse remorso, que nem fantasma. É mentira. O negro saiu dando de ombros. Voltou à presença da irmã e contou o ocorrido, amparando a jovem mãe que chorou. Sabiam que quando Nhô Terezo selecionava os bebês que viveriam ou morreriam, nada salvaria estes últimos. Todos os nascidos com alguma deficiência física eram levados para a pedra e sacrificados. Com a filha, ele completou a fabulosa marca de 62 infanticídios. Terezo interrogou todos os reprodutores. Nenhum realmente havia tocado em Lira. O feitor foi tomado de uma tristeza indefinível. O ódio por Candinho e Lira beirava as raias da loucura. Tentava jogar para eles a culpa por um ato seu. Essa culpa fazia com que a imagem da filha morta não deixasse sua lembrança. E em um dia chuvoso como aquele em que matara a filha, ele apanhou um facão e procurou os irmãos. Disse que os culpados eram eles, que o enganaram e omitiram a paternidade da menina. Mas ela era defeituosa, o senhor disse, alegou Candinho. Não tinha jeito. Se eu soubesse a verdade, talvez fosse diferente. Em um gesto rápido e indefensável, degolou Candinho e em seguida fez o mesmo a Lira. Por algum tempo, Terezo voltou ao trabalho de reprodução escrava. Nenhuma criança defeituosa nasceu naquele período, mas um dia, porém, ele não saiu mais do quarto. Esteve recluso por vários dias, que se tornaram anos, e só abria a porta para receber comida e água da mão de um escravo, que, influenciado pelo espírito de Candinho, golpeou suas vistas com o garfo, deixando o feitor cego. Gargalhando, o coautor da violência disse que aqueles olhos nunca mais reparariam nos defeitos de nenhuma criança nascida ali. Quando um dia, finalmente, Terezo reapareceu, estava totalmente ensandecido, com cabelos e barbas desgrenhados, roupas esfarrapadas e berrando feito um animal selvagem. Corria entre os pés de Cacau e era perseguido e espancado por Candinho, por Lira, pela filha que assassinara e mais uma horda de negros maltrapilhos. Nesse dia, os empregados, depois de arrombarem as pesadas portas da casa, encontraram o corpo sem vida de Terezo de Jesus, o tão temido quanto odiado infanticida das margens do São Francisco. Por muitas décadas, esse medonho comboio foi visto entre as roças de cacau, até que, exaustos, aceitaram a ajuda oferecida dos trabalhadores do alto. No plano espiritual, todos passaram por tratamentos e esclarecimentos. Aqueles que tiveram a encarnação precocemente interrompida na ignominiosa pedra, com exceção da filha de Lira, optaram pelo perdão e seguiram sua caminhada. Retomaram a encarnação suspensa após a lei do ventre livre e tiveram sucesso daquela vez,
em recuperar a compleição física marcada por delitos pregressos. Caminharam rumo ao melhoramento, galgando cada degrau da evolução por seus próprios méritos, aproximando-se da paz do Cristo, que reina nos corações de boa vontade. Desligaram-se de Tereso e dos 3 que insistiam em efetivar a desforra. Candinho, Lira e a filhinha não venceram o ódio. Para eles não houve o bálsamo do perdão. Mesmo obtendo o perdão de quase todas as suas vítimas, Tereso ainda carecia do seu próprio. A imagem da pedra manchada de sangue o perseguia por anos a fio, até que o beneplácito do esquecimento, que consistia no véu da reencarnação, deu-lhe a trégua de tão amarga lembrança. Veio trazendo das dobras do subconsciente o conhecimento de sua jornada. Não seria fácil. Estaria ligado às artes da enfermagem em tempos de guerra, quando suas mãos, que outrora sacrificaram minúsculos seres humanos, dessa vez os ajudariam a ingressar nos trabalhos planetários, passando pela dor. E não só isso, tomara para si a responsabilidade de igualmente receber seus 3 desafetos. Deveria conseguir a façanha de, em meio a um conflito mundial, proteger a integridade física deles, encaminhá-los e, sobretudo, reconciliar-se com eles, amar e ser amado.